Olá pessoal, você está no canal do professor Jefferson dos Santos. Hoje nós vamos resolver questões da matemática, da prova de matemática da Univ, UniRV 2024, a segunda prova, a prova do dia 4/6. Então vamos lá? Primeira questãozinha, questão 9 da prova. Novamente, lembrando que é uma prova que a gente vai jogar os itens em verdadeiro e falso. Nós temos que avaliar cada um deles. Primeiro, sabe-se que três números reais formam uma progressão aritmética crescente, cuja soma dos termos é 21 e o produto entre eles é 280. Então, podemos afirmar que o menor desses números é 9. Olha, vamos pensar que o número do meio, já que tem ordem crescente, o número do meio é A. O número que é o antecessor dele vai ser A menos a razão. O sucessor do cara do meio vai ser A mais a razão. A soma desses três números é mencionado para a gente que dá exatamente 21. Então, o menos R com mais R nessa soma, eles vão ser cancelados. Vai sobrar 3A igual a 21. O A vale 7. Ou seja, o número que aparece no centro dessa sequência crescente é 7. Quer dizer que o menor número é menor do que 7. E aqui fala que podemos afirmar que o menor desses números é 9. Ah, isso é falso. Vamos para a próxima questão. Próximo item, a soma dos 30 primeiros números de uma progressão aritmética é 960. Se o primeiro termo dessa progressão é 3, então o 30º termo é igual a 60. Aqui está 30, foi um erro da minha digitação, não da prova, tá? Mas na minha digitação, aqui é 60. Vamos verificar? Aqui a gente vai recorrer à seguinte fórmula, que é a soma finita dos termos de uma progressão geométrica, aritmética, é a soma do primeiro com o último termo, vezes a quantidade de termos, dividido por 2. Aqui, nosso n vale 30, então vamos somar 30 termos. Nosso primeiro termo é 3. A soma dos 30 termos, 960. A gente quer descobrir quanto que vale o A30. Se o A30 é 60 mesmo. Bom, vamos verificar se isso é verdade? Olha, substituindo na fórmula da soma, ficaria 960 igual a 3 mais o A30 vezes 30 dividido por 2. A gente pode aqui cortar esse zero, porque o 30 está multiplicando o lado direito com o zero do 96. E podemos simplificar o 96 com 3. Quem multiplicado por 3 dá 96 é 32. Então, 32 é igual a 3 mais o A30 dividido por 2. Esse 2 vai passar multiplicando, virá 64. 64 é 3 mais o A30. Ora, mas quem somado com 3 dá 64 não é o 60, é o 61. Então, esse item ele é falso também, tá bom? Vamos para a próxima questão. Próxima questão, Maria sabe que a soma dos termos de uma progressão geométrica é representada pela fórmula Sn igual a 3 elevado a n menos 1. Utilizando essa relação, ela descobriu que o quinto termo da progressão é 54. Olha, progressão geométrica, soma finita é primeiro termo vezes razão elevado a n menos 1 dividido pela razão menos 1. Na expressão que ela nos dá, só tem 3 elevado a n menos 1, que vai ser esse processo aqui, essa parte da nossa fórmula. Então, a nossa razão é 3. Se a nossa razão é 3, vocês concordam comigo que aqui vai aparecer 3 menos 1, que dá 2? E esse 2, né, para que a fórmula resulta somente nessa parte que eu pintei de amarela, esse 2 foi simplificado com o A1. Então, o primeiro termo ele tem que ser 2.
primeiro termo é 2, a razão é 3, a gente quer calcular o quinto termo. Quinto termo a gente usa a forma do termo geral. Primeiro termo vezes a razão elevada a n menos 1. O quinto termo é o primeiro termo 2 vezes a razão elevada a 3 elevada a 5 menos 1. 3 elevado a 5 menos 1. 5 menos 1 é 4. 3 a quarta é 3 vezes 3, que dá 9. 9 vezes 9, 81. Vai ser 2 vezes o 81. 2 vezes o 81 dá 162 e não dá 54. Então, isso é falso. Quem é 54 é exatamente o quarto termo. O quarto termo, 54. O quarto termo. 3 ao cubo, 27. 27 vezes 2, 54. 54 é o quarto termo. Aí. Então, essa daqui, falsa também. Vamos para a próxima questão. O primeiro termo de uma progressão geométrica, cujo quarto termo é 375 e o sexto termo seja 9.375, é o A1, sendo mais ou menos 3. Vamos verificar? Olha, o quarto termo, se você multiplicar pela razão uma vez, você chega no quinto termo. Se multiplicar mais uma vez, você vai chegar no sexto termo. Nós temos essa relação aí entre o quarto e o sexto termo. Ficaria 375 vezes a razão ao quadrado, igual a 9.375. Se a gente dividir 9.375 por 375, nós vamos obter que o Q ao quadrado é igual a 25. Daí a razão é mais ou menos 5. São os dois números que elevado ao quadrado dão 25. A fórmula do termo geral diz que o AN é o primeiro termo vezes a razão elevada a n menos 1. Daí, né? O primeiro termo, o terceiro termo, é justamente o primeiro termo. Perdão, o terceiro termo não. O quarto termo é justamente o primeiro termo vezes a razão elevada a 4 menos 1, que dá 3. O quarto termo, ele fala para a gente que é 375. Então, 375 é igual ao primeiro termo vezes a razão, que vai ser ou 5 positivo ou 5 negativo, elevado ao cubo. Isso daqui vai dar para a gente mais ou menos 125, né, que é 5 ao cubo. Bom, para dar 375, a gente lembra aí que o 125 vezes 3 dá exatamente 375. Então, para dar 375 positivo, ou vai ser 3 positivo e a razão seria 5 positivo, ou vai ser 3 negativo e a razão seria 5 negativo. Então, de fato, o A1 ele é mais ou menos 3 e esse item ele é verdadeiro. Bom, vamos agora para a questão 10. Próxima questão. Podemos calcular a moda para dados qualitativos e quantitativos? Para dados quantitativos, podemos calcular a moda para valores que são quantitativos discretos ou contínuos. Podemos calcular a moda para valores qualitativos, aqueles que medem categoria, que medem as qualidades dos objetos? Sim. A moda é uma medida de altura, mede a frequência de uns dados, tá? É a medida de altura, de maior altura da frequência de um dado. Nem sempre ela é única, pode ser que uma sequência de valores tem mais de uma moda, mas nós podemos calcular. Ela é atribuída também para valores qualitativos, também como para valores quantitativos. Então, isso aqui, de fato, é verdadeiro. Considere a média aritmética das notas de 40 alunos de uma sala de aula. É 71,3. A média dos meninos é 68, enquanto das meninas é 74.
Nesse caso, podemos afirmar que nessa sala possui 22 meninos e 18 meninas? Bem, vamos lá? Olha, média, no caso ser 71,3, essa média ela é obtida somando a nota dos meninos, que eu vou chamar de H, mais a nota das meninas, dividido por 40, somando todas as notas. Esse resultado dá 71,3. Se a gente pega esse 40 e passa multiplicando, a nota dos meninos com as notas das meninas dá 40 vezes 71,3. E isso dá 2.852. Bom, por outro lado, né, ele fala que a média dos meninos é 68. Então, suponha que tem 68 meninos. Então, a nota dos meninos tenha 22 meninos. A nota dos meninos dividido por 22 tem que dar 68. Quer dizer que a nota dos meninos é o produto de 22 por 68. E 22 vezes 68 dá 1.496. A nota das meninas, dividido pela suposição de 18 meninas, tem que dar 74. A nota das meninas vai ser 18 vezes 74. 18 vezes 74, perdão, dá 1.332. Se a gente somar essas duas quantidades, será que tem chance de dar 2.852? Tem não, né? Porque 6 mais 2 dá 8. Não dá 2. Então, esse item ele é falso. Vamos para o próximo item. Paulo comprou um terreno por 160 mil reais e, após 1 ano e meio, o vendeu por 220 mil reais. Com a venda, o lucro percentual que ele obteve foi de 37,5%. Bem, vamos verificar se isso é verdadeiro? 160 mil reais é o valor que ele comprou o terreno, representa 100%. Se ele vendeu por 220 mil, ele lucrou 60 mil reais. Representa uma porcentagem X daquilo que ele comprou. Nós vamos descobrir se esse X aí é 37,5. Em regra de 3 simples, a gente pode cortar zeros sobre os lados de um retângulo, que é justamente o que nós estamos fazendo aí. Nós vamos poder cortar todos esses zerinhos aí. E vamos fazer agora 6 multiplicado por 100, que é uma regra de 3 diretamente proporcional, 16 vezes x. Então, eu vou agora dividir os 600 por 16. Dividir por 16 é dividir por 4, 3 vezes, 2 vezes, que 4 vezes 4 é 16. 600 dividido por 4 dá 150. 150 dividido por 4 dá 37,5. Então, dá 37,5%. O item é verdadeiro. Vamos para a nossa última questãozinha. Se a aresta de um cubo foi aumentada em 20%, pode-se afirmar que o volume aumentará 72,8%? Bem, vamos verificar isso? Está aí o cubo. Vamos pensar que a aresta desse cubo, por exemplo, né, que ela vale 1. Então, é um cubo de aresta 1. O volume desse cubo é 1 ao cubo, que dá 1. Esse cubo teve a aresta aumentada em 20%. 20% de 1 é 0,2. Então, o novo volume agora vai ser 1,2 elevado ao cubo. Aí 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2 é igual a quanto? É igual a 1,728. Quer dizer que o volume aumentou. Aumentou essa quantidade em relação ao que era antes. Teve um aumento de 0,728. 0,728 foi um aumento em 1, né?
E esse aumento, ele é justamente de 72,8%. A gente multiplica por 100, a vírgula anda duas casas, 72,8% de 1 é 0,728. Bom, então esse item, ele é verdadeiro. Finalizamos aqui a resolução dessa prova sem nenhuma surpresa em nenhuma das questões. Até mais, pessoal. Aguardem para mais resoluções dessas provas da UniRV.